Bom dia, turminha. Hoje a nossa aula vai ser sobre colonização portuguesa. Já estudamos a colonização espanhola e agora vamos fazer a portuguesa. Colonização portuguesa é justamente na América Portuguesa, onde hoje está o Brasil, né? Onde a gente vive. Então, a colonização portuguesa na América. A colonização do Brasil foi um processo de povoamento, exploração e dominação do território, já que a corte portuguesa acreditava na hipótese de ter o território brasileiro invadido e tomado caso não fosse ocupado. Até 1530, como vimos, o território teve menor interesse do governo, ficando exposto a comerciantes europeus de pau-brasil, expedições exploradoras e degradados que se tornaram conhecedores da cultura indígena. Então, quando o Brasil foi descoberto em 1500, os portugueses não estavam muito interessados na colonização. Eles estavam mais preocupados em fazer o comércio de especiarias com o Oriente. Mas quando o negócio de especiarias começou a cair, quando não estava mais dando tanto lucro, eles resolveram então fazer a colonização das terras brasileiras, mesmo porque já estava sendo invadida por outros povos e eles não queriam perder o domínio sobre a terra. Por isso, a partir de 1530, o Brasil então começou a ser colonizado. No ano de 1530, Dom João III, que era o rei de Portugal na época, enviou Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro colonizador português a chegar ao Brasil, para explorar seu território em busca de minerais e ainda fazer demarcações estratégicas. Com total autonomia dada pelo rei, Martim Afonso designava autoridades e distribuía terras para aqueles que se comprometiam a realizar a missão determinada pelo rei. Assim, iniciava-se a colonização. No litoral paulista foram firmados os primeiros povoados do país, onde as primeiras plantações de cana foram formadas, além dos primeiros engenhos, motivo para o início da colonização. Então, quando Martim Afonso de Souza chegou aqui, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. No Brasil não tinha na época. Então ele trouxe algumas mudas porque ele viu que o clima aqui era propício, o solo também, e passou a plantar a cana-de-açúcar. E deu incentivo, né, para aquelas pessoas que queriam, que tinham condições, para montar os primeiros engenhos do Brasil. Então, a tentativa de ocupação de outros países europeus, ameaças estrangeiras, sobretudo a partir do interesse de franceses na exploração do pau-brasil. Vocês sabem que o pau-brasil foi a primeira economia do Brasil, não é? O pau-brasil tinha em abundância, tinha florestas inteiras forradas com o pau-brasil, mas aí tiraram tanto o pau-brasil que acabou entrando em extinção. Hoje a gente quer ver um pau-brasil, uma árvore do pau-brasil numa reserva, né, já, vamos dizer assim, protegida pelo IBAMA, né, porque é uma árvore em extinção, porque foi muito explorada durante a colonização portuguesa. Os franceses vinham para cá, faziam um trabalho com os indígenas, né, na base do escambo, davam para eles alguns tipos de material e os índios carregavam os navios dos franceses com o nosso pau-brasil, que era levado para a Europa, tanto para atingir roupas como também para fazer móveis de qualidade. Possibilidade de achar metais. Já que a Espanha já explorava a mineração em áreas americanas, então a colonização aqui do Brasil também teve essa intenção, né, de achar metais preciosos. E o declínio do comércio de especiarias do Oriente, né, menor lucratividade e altos gastos já não mais compensava. Então eles precisavam de uma nova fonte de renda e aí resolveram explorar o Brasil. O interesse inicial era restrito devido à ausência de metais preciosos na região e a maior importância econômica das especiarias orientais. Então, de início, eles não acharam nenhuma riqueza que interessasse. O Brasil, então, virou uma espécie de ponto de parada de caravelas e expedições que iam rumo ao Oriente. Apesar disso, o extrativismo do pau-brasil, especiaria também encontrada na Índia e de importância econômica devido à madeira e à tintura,
dava algum lucro aos aventureiros portugueses que, por se especializarem nesse comércio, ficaram conhecidos como brasileiros. O trabalho era feito por índios através do sistema conhecido como escambo, onde a troca de extração era feita por objetos importantes para os imigrantes, como espelhos e metais. Então, gente, o escambo nada mais é do que a troca de trabalho por mercadoria, a troca de favores, sem haver dinheiro, né, na negociação. Então, esse é o escambo, tipo de relação de trabalho onde há troca de serviço, mercadoria por outra mercadoria, ou então por serviço. O corte e o transporte da madeira eram feitos pelos indígenas, que em troca recebiam bugigangas, besteira, né, que os índios não tinham. Mas para o índio, gente, isso não tinha valor nenhum. O índio não achava que aquilo ali era um pagamento não pelo seu trabalho, não achava que era um presente. Eles estavam dando o pau-brasil de presente para os estrangeiros, né, para os europeus, e os europeus estavam dando para eles em troca presentes também, porque para o índio nada tinha valor comercial, né? O índio se contentava com pouco. Ele, se desse para ele um espelho, um talher, um corte de tecido, um pente, qualquer coisa desse tipo, eles ficavam felizes, porque achavam que era uma troca de presente. Mesmo porque os franceses, eles não escravizavam os indígenas. Eles faziam a base tudo eles faziam a negociação tudo na base da conversa, de uma certa amizade. Claro que era uma exploração, né? Mas eles sabiam lidar. O contrário dos portugueses, que queriam escravizar os indígenas. Mas os franceses não, os franceses conversavam com ele, ajudavam também no trabalho e depois davam presente para as crianças, para as mulheres, e os índios ficavam felizes com isso. Como eu já disse, os índios não tinham ambição. Exploração do pau-brasil e escambo. O pau-brasil, o interesse comercial nessa madeira decorria da possibilidade de extrair dela uma substância corante, comumente utilizada para atingir tecidos. A primeira concessão para explorar o pau-brasil foi fornecida a Fernão de Noronha, em 1501, que estava associada a vários comerciantes judeus. O escambo, que é a exploração era um monopólio real. A exploração se baseava no trabalho forçado dos indígenas. A exploração era feita pelo sistema de arrendamento. A exploração também era feita por contrabandistas. E a exploração implicava na troca do produto por produto. Então os índios exploraram de todo jeito, coitados, dentro da sua própria terra. Mas foram explorados porque de início eles eram inocentes, né? Não sabiam realmente que estavam sendo explorados. Aí o escambo, né, que é a imagem que eu coloquei lá no começo dessa videoaula. Então, aí vocês estão vendo uma troca, né, aí é só uma ilustração, né, uma charge, onde ele está trocando o couro do material por um osso. Um precisa do osso, outro precisa da pele, e eles estão trocando. Então, escambo é uma troca de mercadoria por mercadoria, ou troca de mercadoria por serviço, sem haver o uso do dinheiro. Não existe moeda nessa transação, por isso é chamado de escambo. Aí mais um escambo, eles estão trocando ouro, né, ou trocando pedras preciosas por um espelho, né, e os índios ficam felizes, né, porque para eles aquilo ali era uma grande novidade, eles nunca tinham visto antes, e eles davam tudo que tinha em troca dessas novidades, né, dessas bugigangas que os europeus traziam, que para eles não custavam quase nada. Aí a ação dos jesuítas, né? Os jesuítas vieram para o Brasil com a intenção de catequizar e alfabetizar os índios. Os índios não falavam o português, por isso eles achavam que os índios eram analfabetos, né? Os índios já se comunicavam, tinham um certo sistema de escrita, mas era uma coisa só deles. Os portugueses tinham que fazer os índios falar a língua portuguesa e escrever a língua portuguesa. E os índios tiveram que abandonar, né, sua cultura. Claro que era mais fácil catequizar crianças do que adultos. Os adultos já estavam com a sua cultura enraizada, não queriam se libertar delas. Já as crianças eram mais fáceis, né, de lidar, mais fáceis de ensinar,
E depois eles distribuíam doces, presentinhos, e as crianças iam atrás disso e acabaram falando o idioma português, que depois se espalhou por toda a América e é o que nós falamos até o dia de hoje. Bom, a nossa agenda de hoje é da página 148 e 149, a questão 7, porque ela começa na página 148 e termina na página 149. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.